Aleluia. Deus é bom demais. Eita, Deus, para gostar de ser bom. Oh, aleluia. Acho que está desligado aí, tá não? Aleluia, Deus é bom demais. Amém, irmãos? Quem está com Bíblia aí? Amém? Quem está alegre? Quem está feliz no Senhor? Amém? Aleluia. Abra aí comigo em Romanos, capítulo 5. Oh, glória. Romanos 5, a partir do 1. Amém? Romanos 5, 1. Oh, Deus bom. Aleluia. Que coisa linda é servirmos a esse Deus poderoso, maravilhoso. Amém? Aleluia. A palavra diz assim, todo mundo abriu? Todo mundo abriu, irmãos? Ou estão todo mundo meio triste aí? A nossa alegria, ela tem que vir é um fruto do Espírito, irmãos. Diga assim, a alegria é um fruto do Espírito. A gente tem possibilidade de se alegrar a despeito das circunstâncias. Amém? Oh, aleluia. Olha que coisa linda aí para tu te alegrar. A palavra diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé. Amém? Vamos lá todo mundo? Justificados, pois, mediante a fé. Nós temos o que, irmãos? Paz com Deus. Diga assim, paz com Deus. E isso é muito importante, a gente ter paz com Deus, irmãos. Se nós não tivermos paz com Deus, nada vai estar bem na nossa vida. Se nós não tivermos paz com Deus, nós estaremos numa posição de juízo. Amém? E nós não estamos numa posição de juízo. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva. Diga exclusiva. Exclusiva de Deus. A palavra diz que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é lá no céu, da onde aguardamos o nosso Salvador. Amém? Amados, a igreja tem passado por vitórias tremendas. Eu não sei se você tem percebido, mas nós houve de uns tempos para cá, um despertar. Amém? E nós despertamos, para quê? Para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas, para a sua, diga a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos aqui nessa terra o sal da terra e a luz de quê, irmãos? Do mundo. Então nós temos que nos alegrarmos na palavra, a despeito do que outros possam falar, a despeito de eleições, a despeito de circunstâncias. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para corrermos uma carreira. E Ele diz que essa carreira deve ser corrida de uma maneira. E Ele fala carreira que deve ser corrida, e Ele diz olhando firmemente. Amém? Esses dias eu vi um vídeo, eu não sei se vocês viram aí na internet, um vídeo de um cachorrinho, né? Tinha um cachorrinho, o dono dele o ensinou a jogar tipo aquele hóquei, né? Aquele hóqueizinho, tinha várias bolinhas coloridas e tinha a fichinha de hóquei. E muitas assim, tudo no mesmo lugar, e o cachorro lá. E aí ele deu um comando, o cachorro ficou olhando firmemente para aquela pedrinha que interessava dentre as demais. Ele não mudava, ele ficava naquela posição, ele não titubeava, ele não pestanejava. E ele vinha com aquela, eu não sei o nome daquilo, sei lá, aquele taco, né? Vamos lá, aquele tacozinho jogando as outras bolinhas em cima dele. E ele não titubeava. E eram muitas, irmãos, era como se fossem umas 50, e todas as outras coloridas, e só ela preta. Aquele discozinho do rock. E aí ele jogava e o cachorrinho lá, olhando firmemente. No meio daquelas, ele foi acelerando. E teve uma hora que ele pegou e jogou a que era, e ele pegou. Amados, aquilo ali dentro do meu coração me ilustrou muito bem. Nós temos que olhar firmemente, diga olhar firmemente.
Nós temos que olhar firmemente para o Senhor Jesus. Nós temos que olhar firmemente para as promessas de Deus. Amém? A humanidade, ela vai ter as suas escolhas. Enquanto estivermos andando aqui embaixo, pessoas vão escolher. Amém? E nós temos que entender que, a despeito de circunstâncias, a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amados, é notório. O que começou, eu acho que em 2014 para cá, lógico que teve muitas pessoas que oraram antes, muitas pessoas que buscaram a Deus antes, mas esse despertamento da nação não vai parar. O Senhor prometeu que a nossa nação seria a nação do avivamento. Em 2014, a gente viu uma eleição assim bem polarizada como essa, que acabou de passar. E eu lembro o meu sentimento, dentro do meu coração, quando a Dilma venceu. Meu amigo, era um clima de velório. Era um clima terrível. E a gente olhava e dizia, rapaz, agora tudo vai se acabar mesmo. Mas, amados, enquanto tiver um povo que ora, enquanto tiver um povo que se chama pelo nome do Senhor, a despeito dos poderes, dos homens fazerem as escolhas lá, a igreja vai seguir avançando. Nós vimos que um dos períodos que a igreja mais cresceu foi debaixo de perseguição. Como eu disse aqui antes nas eleições, nós vamos crescer sempre. Por quê? Porque nós não estamos aqui visando um bem aqui nessa terra. Nós não estamos aqui visando colocar ar-condicionados aqui dentro, dinheiro, poderes, riquezas ou bens corruptíveis. Não. Nós estamos aqui olhando firmemente. Olhando firmemente para quem? Para o autor e o consumador da fé, que é Jesus. E o que é que importa para nós? O que importa é agradar ao Senhor. Embora lá no mundo vão dizer, perdeu, rodou, ou qualquer outra circunstância, isso não muda, porque a gente não se importa com isso. Você sabe quando você tem uma criança e você começa a mexer com essa criança, e essa criança se importa com aquilo que você está mexendo, aí você consegue mexer no humor dela. Mas, amados, quando nós estamos como esse cachorro que eu disse, olhando firmemente, não importa quantas bolinhas coloridas passem nos chamando a atenção, só uma vai importar. Só agradar a Deus importa. A gente fica triste pela nação como um todo. Amém? Mas em 2014 eu fiquei dessa maneira. Mas depois houve o quê? Uma revolução. Pessoas se levantaram, coisas vieram à tona e desencadeou a descoberta de escândalos terríveis. Houve um grande limpa. Foi ou não foi assim? Você acha que Deus não está trabalhando? Ou você acha que Deus parou de ser quem Ele é, por conta de um governante que entrou lá? Notório, amados, o Congresso e o Senado nunca foi tão conservador. E isso houve um despertamento, não só lá, mas também nos municípios. Olha que coisa boa para a gente aqui na cidade, né? Aqui na cidade a gente tem um presidente da Câmara aqui conosco, congregando conosco. Amém? E Deus tem movido homens e mulheres conservadores. Para quê? Para poder nos representar lá. Tem dados, amados, que dizem que em 2030, os evangélicos em si, os protestantes, serão 51% da nação. Nós já estamos em 2022, 8 anos é bem aí, irmão. Isso que começou agora não para. Amém? Por quê? Porque nós não vamos deixar de falar as verdades de Deus baseadas na palavra, amados, não por partidos políticos, não por conta de Bolsonaro, ou de Lula, ou de Ciro, ou de qualquer outro homem. Amém? Nós vamos pegar os princípios do que Deus fala e nós vamos defender Ele, quer pela vida, quer pela morte. Porque é isso que importa para o crente, é agradar aquele que nos chamou para a batalha. O Senhor disse que nenhum soldado em serviço, ele se envolve com negócios dessa vida. O que é se envolver? É botar o seu coração naquilo. Não, o nosso coração tem que estar aqui, amados, na palavra, olhando firmemente para o Senhor, para o autor e o consumador da fé. Porque Jesus, ele já estava numa posição de autoridade, de liderança.
Mas a palavra diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou com paciência a cruz. E nós, amados, a Bíblia tem uma promessa para o crente. Ele diz assim: se nos assemelharmos com ele nos seus sofrimentos, também seremos semelhantes a ele na sua glória. Eu pedi para você abrir nesse trecho aqui, porque ele diz assim: olha, justificados pois, mediante a fé nós temos o que com Deus, amados? Paz. E é isso que importa. Jesus disse que ele não traria necessariamente uma concordância universal aqui embaixo, não. Ele disse que traria espada. E o que é espada? É você que é limpo, que quer buscar as coisas do alto. Você vai se separar mais, se santificar mais. Amém? E quando possível nós vamos resgatar aqueles que estão lá fora. De quê, pastor? Do fogo vindouro. Que pessoas não estão esquecendo isso, que a nossa carreira não são com base em tesouros corruptíveis. Existe uma ira vindoura lá no mundo. E a Bíblia diz no livro de Romanos, que a ira de Deus se manifesta do céu, contra a impiedade e a perversão dos homens. Amados, não estamos aqui para condenar as pessoas que estão lá fora. Nós estamos aqui, como eu disse mais uma vez, para evangelizar, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós estamos aqui para proclamarmos, falar: olha, irmãos, venha escapar das contaminações que há no mundo, porque este mundo vai passar. Este mundo está destinado ao fogo. E isso, amados, é o que nós fazemos aqui embaixo, conservando essa terra de apodrecer, conservando essa terra de se destruir. Lembra que no tempo de Sodoma e Gomorra um grande juízo veio sobre aquela cidade, aquela nação? O juízo que está até os dias de hoje. Quando se vão lá naquele lugar aonde houve aquela destruição, até hoje o cheiro de enxofre está no ar. Por quê? Porque a palavra diz que aquilo foi posto como prova para tantos quantos querem viver impiamente. Abra comigo em Judas, capítulo 1. E eu quero ler esse livro todinho com você hoje, porque ele vai ilustrar muito bem o papel da igreja aqui. Ele diz assim, todo mundo abriu? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele diz: aos chamados, diga aos chamados. Quem é chamado aqui por Deus? Quem é que saiu do mundo para o reino do Filho do amor de Deus? Diga assim: eu sou o amado. Diga assim: eu estou. Diga: eu estou entre os escolhidos do Senhor. Amém? E ele diz aqui, olha, aos amados em Deus e guardados. Diga: guardados. Eu quero que você se escute dizendo isso. Diga assim: eu sou guardado. Amém? Você é guardado. Você é guardado. Guardado em Cristo Jesus. Ele diz: para você tem o quê? Misericórdia. Para você tem paz. E para você tem amor. E que isso seja multiplicado. Você tem uma porção inicial dessas três coisas. E essas coisas vão ser o quê? Multiplicadas. Aí ele diz assim para nós, olha a carta que ele escreve para a gente, nunca teve tão atual. Ele diz: amados, quando eu empregava toda a diligência, ou seja, todo o cuidado, todo o esforço, em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me com vocês. Ele ficou dizendo: o que é que eu vou escrever para eles? Eu vou escrever para eles. E algo veio, uma diligência, algo do Espírito Santo comoveu ele para mandar para a igreja. E isso nunca teve tão atual como hoje. E ele diz assim: olha, toda a diligência acerca da nossa comum salvação, eu me senti obrigado a me corresponder com vocês. Para quê? Para animar vocês. Ele quer exortar a gente para quê? Para batalhar. Diga: batalhar. De que maneira? Diligentemente. Olha que coisa linda.
Judas estava dizendo, olha, eu vou exortar. Quando eu estava lá, o Espírito Santo veio sobre mim, e eu comecei a escrever, e eu me senti obrigado a falar com vocês sobre isso. Sobre o quê? Sobre vocês batalharem diligentemente. Batalhar diligentemente pelo quê, pastor? Pela fé. Diga, pela fé. E o que é aqui pela fé? É a maneira pela qual nós batalhamos, e é também esse conjunto de crenças que nós temos. Qual o conjunto de crenças que nós temos, irmãos? É tudo aquilo que Deus falou para nós, todas as promessas, tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu antes da fundação do mundo. E Ele diz, olha, eu quero que vocês batalhem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E Ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, diga, dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Aí ele vai dizer, olha, homens ímpios, que transformam em libertinagem, o que, irmãos? A graça do nosso Senhor, e negam o único e soberano Senhor, Jesus Cristo. É exatamente isso daqui, amados. Cada vez mais, esses embates, às vezes essas inconformidades que a gente vê, de abrir como um cristão pode votar assim, é algo que eu acho que saiu muito na boca da gente, de não entender como um cristão voltou assim ou voltou assado. Eu tenho algo para te falar, amados. Tem muitos, como essa palavra que a gente acabou de ler, que vão se introduzir no nosso meio, com o fim de espreitar a nossa liberdade, mas com o fim de disseminar, amados, aquilo que eles querem, não para aprenderem as verdades do Senhor para transformar as suas vidas. Aqui já existia isso. Paulo disse assim, olha, quando eu me for, lobos vorazes entrarão no meio do rebanho e farão negócios de vocês. Mas nós devemos ficar firmes, amados, nas santas palavras do Senhor, firmes nas promessas do Senhor, porque nós, mais uma vez, atentamos naquilo que não se vê. O que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Você pode dizer, pastor, mas tem muitas ameaças, pessoas estão ameaçando a igreja. Amados, quer pela vida, quer pela morte, nós vamos pregar. Ah, não pode mais se juntar assim. Tudo bem, a gente se junta na rua, de casa em casa. Amém? Ah, não pode mais orar nos cantos públicos. Oraremos nas nossas casas, nos cantos privados. Uma coisa é certa, a igreja vai continuar avançando. Amado, teve um imperador que se levantou certa vez que colocava cristãos em tochas para iluminar a cidade. E isso não parou o evangelho. Tudo isso, amado, só vai ficar ruim se você se importar com isso. Tudo isso só vai ficar ruim se os teus olhos estiverem nessas coisas. Tudo isso ficará ruim se os teus olhos estiverem nessas cadeiras, ou num possível estética que aqui dentro tem. Sempre iremos fazer as coisas com excelência para Deus dentro do que nós temos. Eu tenho isso dentro do meu coração. Fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho na mão. Então, o melhor que eu posso eu vou dar ao Senhor. Hoje é isso aqui que a gente tem. A gente tem se esforçado. Mas não vai parar o avanço da igreja. A igreja não é 4 paredes. A igreja é um corpo místico. Quando eu digo místico, é invisível. De homens, mulheres, que não se dobram ao templo ou ao século presente. Porque eles já transformaram a sua mente pela palavra. E o olho deles estão olhando firmemente para o Senhor. O Senhor diz que quem ama a vinda dele receberá coroa da justiça. Quem ama a vinda dele? Você ama a vinda dele? Se Jesus, você quer que Jesus venha agora, irmãos? Nesse momento? A despeito das circunstâncias? Porque tem pessoas que vão querer que Jesus venha agora, né? Por conta da situação política. Para escapar, para fugir. Ou você quer que Jesus venha agora porque você deseja isso a despeito da tua condição? A despeito se aqui na terra está tudo bem? Amar a vinda do Senhor é trabalhar para essa vinda. Amar a vinda do Senhor é realmente colocar sua esperança nessa glória que há de vir.
Porque a única maneira que um líder vai governar e paz terá sobre a terra toda vai ser no governo de Cristo. Amém? Aleluia. E ele está dizendo aqui que certos indivíduos se introduzem na igreja muitas vezes com o que, irmãos? Com o que? Diga, dissimulação. Por que eles fazem isso? Para poder contaminar, amados. Você pega algo puro e colocar, eu pego aqui uma bacia de água mineral, se eu colocar uma gota de lama, não importa quantos milhares de litros eu jogo aqui dentro, eu não vou tornar essa água mais limpa. Eu só vou esculhambar que está boa. Por isso que o Senhor disse: o justo, separe-se. O ímpio, deixa ele lá. Agora proclama a palavra e avisa sobre a ira vindoura. Porque a nossa ideia não é que essas pessoas sejam destruídas. A nossa ideia é andar em amor. E amor é isso, é você olhar para ele e dizer: cara, escapa daí. Porque aí onde tu está vindo um fogo. E disso ninguém aqui escapará, a não ser os que estão em Cristo Jesus. Porque como lemos aqui, ele viu uma salvação comum, ele viu uma misericórdia disponível. Diga misericórdia. Nós temos a misericórdia de Deus sobre nós. Amém? Isso não vai impedir, amados, de nós crescermos. Fica tranquilo. E ele diz aí: eles transformaram em libertinagem a graça do nosso Senhor e negam. 5. Ele diz assim: eu quero lembrar, olha que coisa interessante que ele vai falar sobre isso, sobre esses indivíduos. Eu quero lembrar-vos, embora vocês já estejam cientes, ou seja, eu vou lembrar de algo que vocês já sabem. Ele diz: de uma vez por todas, ele diz que o Senhor, quem? O Senhor, diga o Senhor. Quem é o Senhor? Deus, amém? Tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aquilo ali era uma sombra do que vai acontecer de uma forma muito maior, irmãos. Aquilo é um juízo. E isso daí é o juízo. E nós estamos lendo aqui na Bíblia, irmão. Ele diz: olha, o que foi que aconteceu lá? Destruiu os que não creram. E há anjos, até os anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio ou morada. Ele tem o quê? Guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Vai ter um juízo, amado, no grande dia. Nesse dia aí não tem suborno, nesse dia aí não tem jeitinho brasileiro, nesse dia aí, amados, só tem uma escapatória: um advogado fiel e justo, cujo sangue dele é a propiciação pelo teu pecado, e não somente pelo teu, mas também pelo aquele que está lá fora. Então aquele que está lá fora tem a chance hoje de correr do mundo para a igreja. Mais uma vez, igreja não é dunamis, não é paredes, não, a igreja são aqueles homens e mulheres que nasceram de novo, chamados para as boas obras, aqueles que estão firmes na palavra, porque ela sim é o nosso escudo e o nosso baluarte, é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia ou tribulação. E vale lembrar, enquanto estivermos aqui embaixo, angústias, tribulações, perseguições acontecerão. Mas Paulo também encerra dizendo que em todas essas coisas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou como oferta e sacrifício suave ao Senhor. Para quê? Para isso. Para nós escaparmos das contaminações que há no mundo. E ele vai dizer mais, ele diz sobre o juízo do grande dia. Ele vai dar o exemplo no 7, que foi o que eu estava citando aqui. Como Sodoma e Gomorra. E as cidades vizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para o que, irmãos? Para o que, irmãos? Diga exemplo. Não tenha medo não, está escrito. Ele diz: exemplo do fogo eterno, sofrendo o que, irmãos? Punição. Ora, estes
que se introduziram no meio da igreja, da mesma sorte. Aí ele vai dizer, são sonhadores alucinados. Ou seja, criam as suas esperanças nas coisas da terra. A minha felicidade está nisso. A minha felicidade vai ser quando eu tiver aquilo. Ele coloca os seus sonhos, a sua vida, na incerteza e na instabilidade das riquezas, que são passageiras, vão passar. Outros botam a convicção da sua vida na beleza. E hoje eu estava na fila de votação, e tinha um senhor aqui, e eu olhei para ele, cabelãozão no gel, ele devia ter seus 70 anos, 65 anos, 70. Cabelinho ainda todo branco, mas tinha uns fiapos louro. E aí ele mexendo aqui nos documentos dele, ele abriu e eu vi a foto dele, né? Uma fotozinha preto e branco. Olha como era antigo. A foto da identidade do homem ainda estava preto e branco, né? Abriu aqui a identidade dele, aquela fotinha preto e branco, e eu olhei assim para aquela foto e vi aquele homem jovem. E aquela mão segurando, uma mão calejada, já toda queimada do sol, o rosto já enrugado. E isso, amado, é quem bota a sua vida na esperança da beleza passageira ou do corpo. Você querendo ou não com o produto que for, irmão, não tem jeito. A palavra diz que esse mundo aqui está sujeito à vaidade. E vaidade é ser vão, passageiro. E se teu coração estiver nessas coisas, você vai chorar muito. Você vai ficar muito triste. Porque tu vai ficar como esses homens aqui, sonhadores alucinados. Colocaram seus sonhos nisso, em filtros, quer ficar parecendo com algo que não é real. Amado, nada contra se melhorar um pouco, amém? Mas se isso for desequilibrado para a tua vida, porque para alguns é fraqueza isso, é melhor tu largar. Porque é melhor ficar umas ruguinhas aparecendo e tu agradando a Deus, do que os homens olharem para o teu exterior, mas aquilo não refletir o que tu é por dentro. Amém? E ele diz aqui claramente, sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Isso aqui é um ponto interessante. Amém? Sodoma e Gomorra, diga Sodoma e Gomorra. Vocês sabem por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Grande iniquidade, a gente acabou de ler aqui, se espalhou lá. Mas o problema que aconteceu aquilo com Sodoma e Gomorra foi porque o Senhor, ao olhar para lá, não encontrou nenhum justo, nenhum sequer. Abraão se levantou para interceder para aquela cidade. Senhor, tu não vai fazer esse negócio não. E se tiver 50 pessoas que é bom lá? Se tiver 50 pessoas, eu não destruirei. Né? Se tiver 30 pessoas, eu não destruirei. Se tiver 10, também não. Se tiver 1, lógico que eu não destruirei. Por quê? Sabe o que está escrito? Porque eu, o Senhor, amo o justo. Diga assim, o Senhor me ama. Amém? Por que que o Brasil não vai se acabar? Porque aqui tem, pelo menos, uns 150 justos aqui sentados. Amém? Entenda, a nossa justiça não é baseada na minha performance. A nossa justiça é baseada no que Jesus fez. Por isso, justificados, pois, mediante a fé, nós temos o que com Deus? Diga paz. Diga assim, hoje eu posso levantar as minhas mãos, diga. Diga, hoje eu tenho a paz de Cristo. Diga assim, uma paz que excede todo o entendimento. Diga assim, e ela guarda o meu coração. Diga, ela guarda a minha mente. Ela guarda a minha casa. Porque eu atento, diga, eu atento naquilo que eu não vejo. Eu atento na coisa que é eterna. Diga, eu atento naquilo que é eterno. Amém? Oh, aleluia. Olha que coisa boa, o Espírito Santo já consolou as nossas vidas aqui com a sua palavra. Amém? Então, amados, não vai mudar. Por quê? Porque o Senhor ama o justo. E nós estamos aqui. Um dos requisitos
para este mundo passar, aí a palavra fala, a operação da iniquidade dominar lá fora. Dominar no sentido do iníquo, que a gente está falando do anticristo, aparecer, ser revelado, é a retirada da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, é por isso que pessoas que se envolvem com comunismo, socialismo, odeiam a igreja. Porque a igreja é realmente o que impede essa terra de ser destruída. A igreja é o que impede da operação do anticristo se tomar conta de tudo. Por isso que é necessário que a igreja seja retirada. Porque a igreja detém a operação do anticristo. Amados, a igreja nunca teve tão forte. Como eu disse, temos o Congresso, temos o Senado. Ah, mas o pessoal que entrou lá vão se vender. Vão não, amados. As pessoas que entraram lá foram pessoas conservadoras de fato por convicção. Lógico, um ou outro talvez no meio se perca. Mas a sua grande maioria está estabelecida lá como um guardião. Amém? Então, fica tranquilo. Não acabou. Amém? Tem outras lutas, tem outras vitórias. Vamos trabalhar para o Senhor, multiplicar-nos em ações de graças, em poder. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Olha o que ele diz mais, né? A partir do 17. Ali ele vai descrever ainda esse povo, né? E você pode ler em casa. A partir do 17 ele diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos de quê? Das palavras, diga palavras. Que palavras estas que ele quer que você lembre? Ele diz, as palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus, os quais vos diziam. O que é que eles diziam, esses apóstolos? No último tempo, diga no último tempo. E nós estamos vivendo os últimos tempos, amado, os últimos dias. Eles, no último tempo haverá escarnecedores. Ele diz, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que proferem divisões. São o que, irmãos? Sensuais. E aqui sensuais, ele está falando sobre um cara ser guiado pelos sentidos físicos. Amém? Ser guiado pelo que eu vejo naturalmente, pelo que eu ouço ou sinto. Ou seja, eu olho para cá e sou guiado por isso. Isso aqui está me afetando. Amado, o crente, ele não pode ser assim. Porque um crente, ele tem uma qualidade, que a palavra fala em Filipenses, que é um moderador. A Bíblia diz assim, ó, seja conhecida a vossa moderação. Diante de quê? De todos os homens. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor. E talvez a gente escute essa palavra moderador e para a gente talvez a gente não consiga abstrair o que isso significa. Mas eu posso aqui ampliar esse sentido para você, se você não me viu pregando sobre isso ainda. Talvez você que está em casa, mas eu vou ampliar. Amados, aqui tem uma temperatura e tem um clima, concorda comigo aqui dentro? Aonde os meninos estão lá fora tem outro. Um moderador é aquele que controla, é aquele que sabe administrar a sua condição. O que é isso? Está quente demais, ele consegue deixar estável. Está frio demais, ele consegue o quê? Deixar estável. A palavra está dizendo que diante de todos os homens sejam conhecidos a nossa moderação. Por quê? Porque não somos sensuais. Não andamos pelos sentidos físicos, não andamos por aquilo que vemos fisicamente, nós andamos por aquilo que cremos. Amém? É igual o cara dentro de um ar-condicionado. O cara vai entrar num carro com ar-condicionado, ele tem que fechar os vidros, é um padrão básico. Diga, fechar os vidros. É uma coisa básica. Se ele não fechar, ele não vai conseguir moderar perfeitamente aquilo que está dentro do carro. Por quê? Porque circunstâncias exteriores vão começar a afetar por dentro. Mas olha como é que tem que ser feito. A gente fecha,
a influência de fora e liga o refrigério por dentro. Pegaram a visão? O crente é um moderador. O crente, ele tem que aprender a moderar suas circunstâncias. Não é um dia acordo, Deus me ama, no outro acordo, Deus me odeia. Não é assim. Um dia eu acordo crendo, no outro não. Não, amados. Nós somos firmes. Nós ficamos firmes. E eu até disse para vocês que Deus permite que certos abalos venham. E isso não deixa de ser um abalo. Amém? O que é abalar? É coisas se tremerem. As coisas que são passageiras começar a se mexer ao teu redor. Agora, se teu coração tremer com as coisas, aí também tu sabe onde estão os teus olhos. A Bíblia diz claramente que o diabo, ele cogita das coisas do homem. Mas ele diz que aquele que se inclina para o Espírito, cogita das coisas de Deus. O que é cogitar? É pensar, é ruminar, é meditar. E eu te digo, onde é que tu está meditando? Onde está ocupando o teu pensamento? Aí tu sabe, se está na carne ou no Espírito. Se tu cogitar das coisas lá do céu, também as coisas aqui embaixo, tu não vai se importar. Não estou dizendo que tu não vai ver o abalo acontecendo, que circunstâncias podem chegar, mas aí você vai ser como Paulo, onde ele disse, eu sou perseguido, mas não desamparado, sou afligido, mas não destruído. Por quê? Porque ele atenta para o que é eterno. Diz que tudo vai passar. Amém? É assim que funciona. É assim que nós somos. Nós temos que cogitar das coisas lá do alto. Coisas abaláveis podem ser removidas. Para que Deus permite isso? Ele diz para que as inabaláveis permaneçam. Amém? Diga, para que as inabaláveis permaneçam. Aleluia. Amém? Oh, glória. Deus é bom demais. Vamos finalizar aqui em Romanos 1. Ok? A palavra diz o quê? Romanos 5:1, desculpa. Onde a gente estava, né? 5:1. Ele diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé. Agora você entendeu o que é ser justificado diante de Deus? Você é amado por Deus. Deus ama o justo. E quem é o justo? Amém. Hoje nós temos o que com Deus? Paz. Porque lá fora vem um juízo, vem uma ira vindoura. E você está onde? Numa posição de paz, não de inimizade contra Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente, e essa palavra é linda, igualmente, porque é do mesmo jeito que Jesus está, é o mesmo jeito que você está. O mesmo jeito ou posição que Jesus ocupa, é o mesmo jeito e posição que você também ocupa. Ele diz igualmente, diga igualmente. Nós temos o que? Acesso. Amado, antigamente a gente não tinha acesso a Deus. Os meus pecados faziam separação entre mim e Deus. Mas hoje eu tenho um acesso. Ele diz pela fé. Por isso que ele manda você batalhar diligentemente pelo que, irmãos? Pela fé. Que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele diz, olha, batalhe diligentemente pela fé. A esta graça na qual estamos firmes. Por quê? Porque nos gloriamos na esperança, diga na esperança da glória de Deus. E ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias dificuldades ou tribulações. Por quê? Porque primeiro, não somos sensuais, não ligamos para essas coisas aqui embaixo. Amém? Então, uma tribulação ou uma dificuldade que se levanta, vai ser mais uma oportunidade que tu vai ver o agir de Deus. É mais uma oportunidade onde você vai ver a mão do Senhor estendida. É mais uma oportunidade onde você vai ver milagres. Amém? E ele diz, olha, me glorio até na tribulação. Por quê? Porque quando eu entro numa dificuldade, ele diz que aquilo vai me trazer perseverança.
Ele diz, essa perseverança produz uma experiência. O que é uma experiência, irmãos? É algo real que tu viveu com Deus. Dá até vontade do cara dizer, Jesus manda mais, que é para me poder ver de novo. Mas isso vai produzir uma experiência entre você e Deus. E o que é uma experiência? É algo que eu experimentei, ninguém me rouba. É um testemunho, diga testemunho. Que ninguém vai me tirar. É um testemunho. É algo pessoal, eu e Deus. É igual o cara que passou por uma cura divina. Não tem como dizer para ele que Jesus não cura. Não tem como. O diabo vinha falar disso, rapaz, chegou tarde. Eu provei e vi. Amém? Ele diz mais, essa perseverança traz experiência, essa experiência traz uma esperança. O que é esperança, pastor? Esperança é uma fé no futuro. É uma convicção de algo que virá, que eu não estou vendo. Porque se eu estou vendo, como é que eu espero aquilo que eu já estou vendo? Mas se eu não vejo, com paciência, o aguardamos. Amém? Diga, com paciência eu aguardo. Aleluia. E ele diz que essa esperança não confunde. Por que ela não vai confundir? Ele diz, porque o amor de Deus diga, vira para quem está do seu lado e diz, irmão, não será, amém? É o quê? Derramado. Aonde? Diga, no meu coração. Por quê? Porque nós somos amados. Nós somos benditos do Senhor. Nós somos, amém? A Bíblia diz que a menina dos olhos de Deus. E talvez tem crianças aqui, pessoas menores, talvez não sabem o que é a menina do olho. O que é a menina do olho? É essa bolinha que tem bem aqui assim, ó. Coloca um cisco aí dentro. É complicado, né? Tu é doido, né? Todo mundo defende a visão, né? Até a água é ruim quando entra. Concorda? A palavra diz que para Deus nós somos como o bom perfume de Cristo. Quem são esses? Somos nós. Amém? Aleluia. Amados, tem uma paz tomando conta tão forte do meu coração. Não sei como está a tua vida. Dá até parecer que Deus planejou que o fulano ganhasse. Só para a gente ver a glória que vai ser. Porque dá até para pensar isso, né? Porque o crente é vitória sobre vitória, irmão. Não estou dizendo que Deus planejou isso, amém? Mas, rapaz, é uma paz que toma conta. Oh, glória a Deus. Amém? Fica de pé. Aleluia. Eita, glória a Deus. Oh, glórias. Oh, de carabacere, carabada, cabasturianda, labachaia. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Se tiver alguém aqui no nosso meio que quiser receber Jesus hoje, fazer parte de todo esse povo que eu falei. Tem alguém só fazer um sinal com a mão? Acho que a maioria que está aqui é crente hoje, né? Até porque alguns, não, nem vou para evitar qualquer coisa. Amém? Mas é isso. E eu tenho que parabenizar a vida de vocês. Sabe por quê? Porque Pedro, ele passou por uma circunstância difícil. Ele foi preso, tendo em vista que ele já ia morrer. Mas a igreja incessantemente orava por ele. Ele foi liberto, as cadeias se abriram sobrenaturalmente. E ele foi guiado por um anjo. E ele não sabia se estava acordado, ele não sabia se estava dormindo. Ele só sabe quando abriu os olhos, estava do lado de fora. É um sonâmbulozão doido, não é esse? Uma coisa é certa, as cadeias iam se abrindo diante dele. Em uma circunstância que parecia ser impossível. Olha o milagre que Deus fez. Amém? Amém, irmãos? Oh, aleluia. Sabe o que foi que ele fez assim que ele ficou livre? Ele correu para onde estava a igreja. Ele não correu nem na casa dele lá não. Ele correu para onde estava onde? A igreja. Ele não correu para onde estava a mãe e o pai dele não. Ele correu onde estava a igreja. Então, amado, com circunstâncias fáceis ou difíceis, nós estaremos aqui.
nós estaremos aqui. Por quê? Porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. Amém? Tem alguém no nosso meio? Não? Aleluia. A gente vai finalizar, mas antes disso, pega a tua oferta na mão. Eu quero que você separe uma oferta ao Senhor. Amém? Você pode ofertar de várias maneiras. Vai sair o QR Code ali. Dar a Deus faz parte. Amém? A gente não vai parar de ser quem é. E eu quero que você pegue essa tua oferta e faça ela como um sacrifício agradável a Deus. Que a palavra diz que é o nosso culto racional, eu sei. Mas todo culto faz parte dar a Deus. Todo culto faz parte eu devolver ao Senhor proporcional àquilo que eu ganho. E um culto, para ser culto, tem que ter ofertório, irmãos. Se não tem ofertório, não é um culto real a Deus. Culto tem que ter oração, tem que ter exposição da palavra. Amém? Tem que ter louvores, tem que ter ofertório. São as partes de um culto. Oh, Shekandarabarabarrassou. Então vamos devolver ao Senhor, diz minha oferta, adorando. Amém? Aleluia. Sem restrições se entregou por mim. E quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma.
aleluia. Estende as tuas mãos para cá. Pai, nós rendemos graças pela oferta do teu povo. Pai, eu rendo graças pela oferta de cada irmão. Pai, tanto aqui presencialmente quanto via online. Senhor, que o Senhor possa estar recebendo cada oferta dessa como um sacrifício agradável a Ti. Senhor, nós declaramos multiplicação, nós declaramos sabedoria e nós declaramos, Pai, uma grande colheita para o Teu povo. Senhor, o Teu povo sempre colherá mais, colherá melhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro multiplicando a 100, a 60 e a 30 por 1. Aleluia. Oh, glória. Em nome de Jesus. Amém. Fica com a mão assim levantada, eu vou fazer uma oração final. Senhor, nós rendemos graças pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Rendemos graças por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Pai, pela nossa nação que continua sendo abençoada. Obrigado, Pai, pelas pessoas que foram eleitas. Nós oramos pelas posições de autoridade, que venha uma sobriedade da Tua parte, de maneira, Senhor, que o Senhor possa alcançar a vida de cada governante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No mais, Senhor, guarda o Teu povo, leva-os debaixo da Tua mão poderosa. Que o amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e a coinonia com o Espírito Santo seja com todos, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Multiplica, Senhor, a misericórdia, a graça, a paz, a intimidade com o Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo Teu amor derramado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, sejam edificados. Só um minutinho.